Cansado. Estava preparado para retornar. Sentia-me até incentivado a lutar pelo meu progresso. Entretanto, admito que meu coração estava ligeiramente angustiado pelo fato de me afastar daquela a quem demorei muito tempo para rever e não gostaria de perder de vista novamente. Raquel, creio eu, tinha as mesmas sensações, embora não as confessasse a mim justamente para não me retirar a esperança. Quando me integrei à vida cotidiana de Alvorada Nova, já não desejava retornar à crosta, pois ali estava contido e comportava-me de maneira equilibrada, sem excessos e desatinos. Sabia que a jornada no plano material não me iria ser fácil, em especial porque eu tinha noção de quem verdadeiramente era. O processo de reencarnação, no entanto, é sempre inevitável quando dele se necessita para a evolução interior. Após ter colhido a informação de que iria voltar, passei a meditar sobre minha vida anterior na crosta terrestre, quando lá estive como Afonso, nome que decidi manter no plano espiritual até que pudesse realmente galgar uma efetiva mudança nas minhas atitudes. Raquel e eu conversávamos bastante, além de diariamente comparecermos às palestras educativas no Centro de Aprendizado da Luz Divina. O tempo fora curto desde o nosso último contato com Rubião e esse nosso amigo nos chamou outra vez para voltarmos a falar sobre o processo de retorno à carne. Gostaria de acompanhá-los ao departamento de reencarnação para fazermos um último retrospecto da anterior passagem de ambos pela crosta, pois em breve as suas memórias estarão adormecidas e já não lembrarão a última existência que tiveram no plano físico, disse-nos Rubião. Será muito doloroso? Perguntei-lhe. Depende. Talvez seja difícil encarar e aceitar os atos que praticaram e hoje sabem ser errados, outra dor não haverá. Ao chegarmos ao departamento encarregado da nossa transição para a nova vida terrena, fomos colocados em salas separadas. Raquel foi levada a um outro local e Rubião permaneceu comigo. Acomodei-me em uma cadeira confortável e inclinada levemente para trás. À minha frente estava uma imensa tela que seguia pelo teto e terminava atrás de mim. Estava inserido num salão cujas paredes as telas onde seriam projetadas as cenas da minha vida encarnada. Fui informado que poderia mover a minha cadeira para qualquer direção e que seriam múltiplas e simultâneas as projeções. Eu deveria então escolher em qual iria fixar a minha atenção. Poderia voltar-me para trás ou para os lados, se quisesse. Tranquilizado pela presença de Rubião ao meu lado, pedi que o processo fosse iniciado. Gradativamente as luzes foram apagadas e somente um ponto luminoso bem claro e azul permaneceu brilhando na tela em frente. Concentrei-me nesse ponto e comecei a ter a estranha sensação de que estaria voltando no tempo, indo de encontro ao meu passado, embora soubesse que dali não me ausentava por um só segundo. Subitamente, surgiu à minha frente a primeira cena da minha existência como Afonso. Era o dia da cerimônia do meu casamento com Elvira. Estava no escritório da residência de meu sogro e deliciava-me analisando uma enorme pasta contendo inúmeros relatórios e balanços comerciais. Admito que já não me lembrava disso. Fixei-me nessa cena, enquanto outras iam surgindo gradativamente ao meu lado e atrás de mim. Em alguns minutos notei que realmente eu estivera no gabinete de trabalho do pai de Elvira na tarde que antecedeu a noite da cerimônia. Lembrei-me que havia solicitado acesso às contas da empresa da família de minha futura esposa justamente para checar a sua potencialidade econômica no mercado. Alegara, na época, que estava para fechar um grande negócio, que não podia aguardar, necessitando, pois, saber com qual montante poderia contar após o casamento. Fiquei envergonhado e mal consegui encarar Rubião que estava ao meu lado. Como pudera ser tão frio e calculista? Pensei. Afinal, ainda que eu tivesse casado por interesse com Elvira, jamais deveria ter demonstrado tanta leviandade ao analisar tais relatórios na véspera do matrimônio. Recusei-me a continuar vendo-me tão materialista e desumano e voltei minha atenção para o quadro que estava em desenvolvimento do meu lado direito. Não tive melhor sorte. Tratava-se do dia em que resolvi dar a Pedro algumas orientações no campo da educação sexual e, para tanto, como fizera com Marco Aurélio, terminei confessando-lhe, com um certo orgulho, que era adúltero. A expressão de surpresa e decepção do menino congelou-se na tela da minha vida pregressa por alguns segundos. Fiquei outra vez acabrunhado. Como fui capaz de fazer apologia do adultério na frente do meu filho caçula? Naturalmente,
Se Marco Aurélio posteriormente desgraçou-se na sua conduta sexual, eu tive participação direta nesse processo. Era triste constatar o meu fracasso como pai, aquelas cenas eram demonstrativas disso. Fechei os olhos por um momento e deixei escorrer uma lágrima. Senti a mão amiga de Rubião no meu ombro. Encorajado, abri os olhos e voltei-me para a esquerda da sala. Lá estava eu futilmente trajado a rigor recebendo inúmeros convidados para a inauguração de minha recém-construída casa no Jardim Paulistano, em São Paulo. Exibi um largo sorriso orgulhoso nos lábios e um ar de imponência que decididamente era impróprio para uma pessoa como eu. Tinha uma sensação exacerbada de poder e prestígio, incompatível com a minha real situação financeira. Naquele momento em que fui obrigado a relembrar tais cenas, fiquei surpreso com tanta iniquidade. Quis viver na crosta terrestre uma vida que não era para mim, cheia de indevidas pompa e suntuosidade. Obriguei meus familiares a adotar os meus deturpados valores e todos eram forçados a sorrir o tempo todo, desfilando pelos estreitos corredores da casa para alimentar o meu ego. De fato eu tive algum dinheiro na minha vida empresarial, mas não o suficiente para pretender viver num padrão superior à realidade. Além disso, ainda que tivesse condições financeiras de suportar tais gastos e festas, percebi àquela altura a inutilidade de tudo aquilo. Os convidados chegavam, consumiam e iam embora sem que isso houvesse acrescentado qualquer coisa nobre em minha existência e na de minha família. Por que só estava compreendendo isso tantos anos depois? Indaguei-me, sem conseguir uma resposta. Atrás de mim, quase como um contraste para a cena anterior, quadros sucediam-se exibindo o dia em que fui visitado por integrantes da diretoria de um orfanato, solicitando-me uma doação para a obra. Quando dei-lhes certa quantia, após muita insistência, notei a presença de uma criatura desencanada estranhamente postada atrás de mim. Enquanto mergulhava de minha enorme benevolência, aquele ser inferior sugava minhas forças. Ele sentiu o mesmo prazer que eu. Estávamos ligados por estranhos laços e nem ao mesmo vivíamos no mesmo plano da vida. Olhei com uma expressão de curiosidade para Rubião e ele entendeu a minha ansiedade. Sim, Afonso, apesar de você estar praticando, no seu ponto de vista, um ato caritativo, o modo pelo qual o fez atraiu a curiosidade desse ser inferior que vagava pelo local. A sua atitude, vangloriando-se da doação, proporcionou tal ligação. O orgulho e a soberba podem estar presentes até mesmo em atos aparentemente cristãos, mas que escondem outras intenções bem diversas da real prática da caridade. Mas a doação foi feita assim mesmo. Não foi um ato positivo? Não no seu caso. Você somente doou para autopromover-se junto aos seus familiares, amigos e funcionários. Não houve mérito nisso. Seu coração permaneceu endurecido e fechado e não se deixou envolver pela motivação apresentada pelo grupo da obra assistencial. Note que eles tentaram explicar exaustivamente a razão pela qual estavam demandando a doação, mas você não os ouviu. Concordou em dar a quantia quando percebeu os lucros morais que daí poderia oferir. É verdade. Naquele momento eu só pensava em resgatar a minha imagem juntos aos que me cercavam. Era acusado de ser snob e materialista e quis escalar os meus opositores mostrando-lhes, efetivamente, que eu seria capaz de praticar a caridade. Uma verdadeira falácia. Continuaram as cenas. Defrontei-me então com alguns momentos da minha infância. Nessa oportunidade, vislumbrei o dia em que conversei com o padre de minha cidade, indagando-lhe se era pecado ser rico. Desde cedo já cultivava exagerado apego aos valores materiais e nunca fora coibido por ninguém. Nem o sacerdote, nem tampouco meus pais ensinaram-me a respeitar e seguir os valores cristãos. Aliás, percebi que não dera oportunidade a isso, pois qualquer conselho contrário aos meus interesses egoísticos e materialistas eram prontamente rechaçados por mim. Por outro lado, desde pequeno odiei o fato de ter nascido em berço desprovido de recursos materiais e culpei o meu genitor por essa fatalidade. Um grande salto operou-se em seguida e vislumbrei a cena do meu velório. Foi patético perceber que eu estava mais preocupado em saber o que as pessoas diziam ao meu respeito e como estavam vestidas, se elegantes ou não, do que propriamente dar valor ao meu real estado. Notei que minha vida no plano físico fora integralmente fútil e disse isso a Rubião. Jamais pense assim, meu amigo, respondeu-me com segurança.
Errar faz parte da natureza humana e compõe um dos quadros na trilha da evolução. O importante é identificar os seus desvios para o fim de não tornar a incidir nas mesmas situações. Continue observando. Seguiu-se o quadro relativo ao aprisionamento junto ao meu corpo material por ocasião do sepultamento. O horror por mim vivenciado foi tão grande que me despertara a razão, trazendo-me a realidade. Porque somente a dor intensa nos faz ter consciência dos erros. Refleti. Havia demorado anos até perceber que estava desencarnado e tudo isso porque me negava a abandonar a vida material, tamanho fora o meu apego pelos bens que amealhei ao longo de décadas. Seria tão mais fácil se tivesse admitido a minha morte desde logo, concluí. Novamente, voltei-me a Rubião. Será que irei vivenciar novamente essa situação? Como farei para ter consciência da minha real condição quando desencarnar? Nada lhe pode ser garantido. Tudo dependerá exclusivamente de você. Se voltar ao cultivo do materialismo e tornar a incidir nos mesmos erros, poderá não aceitar a morte. Ricos e pobres, enfermos e saudáveis, enfim, vários encarnados de todos os lugares do mundo material recusam-se diariamente a acreditar no desencarne. Não é ato exclusivo daqueles que são economicamente privilegiados na crosta negativa em reconhecer o desenlace. O problema está no apego à matéria e aos valores a ela pertinentes, o que pode ocorrer com o integrante de qualquer classe social. Quadro a quadro da existência anterior retornou à minha frente, expondo-me as chagas espirituais que deveria curar. Aceitei-as mal e assumi o compromisso de mudar o meu comportamento. Tinha a noção, entretanto, de que aquela promessa que estava fazendo a mim mesmo teria outra conotação quando voltasse ao plano físico. Ainda assim, resolvi conceder-me uma outra oportunidade. Passei muito tempo na frente daquelas telas, emocionando-me, sofrendo e lacrimejando quando o insuportável tornava-se a dor da constatação de minha inferioridade moral. Amparado por Rubião, ao final desses trabalhos as luzes foram acesas para um intervalo. Voltaria a rever algumas cenas, embora de outras vidas anteriores a essa última. Quando me senti recuperado, pedi que o processo recomeçasse. Voltei ainda mais no tempo. Tomei conhecimento de algumas passagens fundamentais de vidas passadas e confirmei que não vivi somente no Brasil e meu universo não se limitava a São Paulo. Já tinha conhecimento disso em palestras e quando visitei Florença, mas na prática a descoberta tornou-se bem mais contundente. Havia passado, em especial, pela Itália, França, Estados Unidos, África, quando ainda não era dividida em estados, México e Alemanha. Na América do Norte de 1800 vivenciei a mais positiva de minhas jornadas porque pude estar ao lado de Raquel a maior parte do tempo. A partir dali, somente tornei a reencontrá-la em uma cidade do interior paulista, no estágio que antecedeu ao meu retorno como Afonso. Essa vez brigamos e terminamos o contato físico separados. Voltei a vê-la em Alvorada Nova. É óbvio que sempre a amei profundamente. Convivemos várias vezes na crosta terrestre e cada uma dessas oportunidades foi a prova desse intenso sentimento que nos unia. Rubião informou-me que de tempos em tempos o plano superior proporciona reencontros entre espíritos afins no plano material como uma forma de incentivo à continuidade da extensa jornada que tem pela frente. Mas não era a regra. O estágio que mais me incomodou pelo número de erros que pratiquei ocorreu na Alemanha do século XVII, quando reencarnei na Baviera. Jamais poderia imaginar que alguém pudesse ser pior do que fora Afonso na última jornada. Ao mesmo tempo em que fiquei chocado, senti-me aliviado em saber que consegui evoluir desde aquela época até voltar a São Paulo do século XX. Esse retorno no tempo deu-me força redobrada para prosseguir, pois vi e senti que a mudança é possível e palpável. Portanto, renovei a promessa de retornar à carne lutando pelo meu aprimoramento espiritual. Finalizei a sessão bastante cansado, embora satisfeito e esperançoso. Reencontrei Raquel somente no dia seguinte e fui informado de que ela partiria antes de mim. Seu retorno estava programado para dentro de alguns dias. Esses poucos dias nos pareceram anos ou talvez séculos, tamanhas eram a ansiedade e a emotividade que nos envolviam ante a iminente separação. Passamos a frequentar mais assiduamente o Recanto da Paz. Raquel, eu não saberia dizer o que sinto neste instante. Você está prestes a partir e eu não consigo nem mesmo encontrar um assunto para conversarmos. Meu querido,
Em fases como essas, que antecedem a despedidas, para que falarmos sobre sentimentos. Deixemos fluir as nossas emoções e sintamos o que as palavras jamais conseguirão transmitir. Afastemos a nossa apreensão e imaginemos que para conquistarmos a nossa união definitiva estamos investindo em nós mesmos. Assim fazendo, Afonso, nada nos conseguirá deter. Você confia nisso? Sim, Raquel, você sabe que eu jamais perderia a esperança. Na crosta iremos cruzar a passagem para o terceiro milênio. Estaremos separados fisicamente, mas eu a terei no meu coração sempre e sempre. Não diga mais nada. Aproveitemos o presente neste maravilhoso recanto. Um facho azul cintilante emanado da morada da estrela envolvia-nos e dava-nos a impressão de que caminhávamos sobre nuvens, enquanto as flores nos eram estrelas. As melhores vibrações impregnavam o ambiente, fornecendo o amparo e ternura que nos cercava. Ambos sentíamos tudo com profundidade e passeávamos pelos caminhos que cortavam os canteiros de flores, pensativos e esperançosos diante da oportunidade de retorno que estávamos prestes a concretizar. Estávamos preparados, havíamos concluído satisfatoriamente o estágio na colônia e novas esperanças ardiam em nossos corações. Aquele era o dia marcado para o nosso desligamento. Raquel iria primeiro e eu na semana seguinte. Por razões óbvias, prefiro encerrar a minha narrativa tendo por cenário a partida de minha amada, pois a separação foi um marco para nossa existência e a partir desse dia iniciamos a nossa viagem de retorno à materialidade sem data para o reencontro. Ao findar essas linhas que representam parte de minhas memórias também estaria seguindo de volta e quem sabe o que seria de mim no crosta. Porém, autopropulsionado pelo vigor de minha expectativa de mudança e pelo sentimento que me unia a Raquel, estava preparado para o grande momento. Às vezes imaginava como os seres são tão parecidos. Creio que muitos viveram instantes de suas jornadas que guardam semelhança com esses que narrei a meu respeito. Se somos tão idênticos em tantos aspectos, por que minha experiência pessoal não pode auxiliar a outrem que ainda está por viver aquilo que já experimentei? Por que não utilizarmos o exemplo de outros, positivos ou negativos, para o nosso próprio aprimoramento? Queira Deus que isso seja possível, pois é o que mais almejo para mim e para todos aqueles com consciência cristã. Raquel estava belíssima no último dia. Sua túnica branca e o semblante angelical encantaram meus olhos. Ela buscou sorrir o tempo todo e segurou-me uma das mãos até o instante em que foi chamada por Rubião para ingressar na câmara de adormecimento. Iria despertar, posteriormente, já ligada a um novo corpo material que estava em vias de ser concebido no plano material. A cena mais expressiva de todas as lembranças que posso ter foi a nossa despedida. Suavemente ela seguiu para a sala onde iria adormecer. Nada disse, apenas me afagou com seu olhar. Antes de perdermos o contato eu ainda insisti. Lembre-se, minha querida, que eu seja o primeiro amor de sua vida e o último a ser esquecido. Eternamente a terei em meu coração. Até breve. Ela simplesmente sorriu. Não mais nos vimos. Decidi escrever minhas memórias na última semana que passei em Alvorada Nova, aguardando o momento do meu retorno à crosta. Entreguei estas linhas a Rubião pouco antes de ingressar na câmara de adormecimento do departamento de reencarnação. Despedi-me também com um até breve. Afonso. Fim.